Armstead going, he's got him, Tyreek Hill, 60 yards. Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Fináticos Brasil para vocês, o maior podcast do Brasil falando de Miami Dolphins. Programa especialíssimo hoje, um programa muito especial para todos vocês, torcedores desse time que acaba com o nosso coração e com a nossa cabeça, mas a gente faz a nossa parte, a gente faz o que o Miami Dolphins não faz, a gente faz a nossa parte, a gente entrega um produto de qualidade, ao contrário do Miami Dolphins. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Primeiro eu quero dar um alô ao nosso convidado de sempre, daqui a pouco a gente vai dar um alô para o nosso convidado especialíssimo. Marcos, muito boa noite, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Boa noite, Rafa, boa noite, torcida mais sofredora da NFL. E quero deixar aqui um abraço pro Thiago, que hoje não pôde se juntar a nós, mas permanece morando em nossos corações. É isso. E a gente tem a honra de estar na presença, mais uma vez, do nosso já amigo e também sofredor do Miami Dolphins, Paulo Antunes. Paulo Antunes, seja muito bem-vindo ao Fináticos Brasil, meu querido. Como você está? Eu tô bem. Rafa, Marcos, eu tô bem porque, assim, os Bills já garantiram a divisão, né? A gente tá em março e os Bills já clincharam a divisão leste da AFC. Então, assim, não tem por que chegar lá em setembro com expectativa que vai ganhar a divisão. A gente já sabe. Então é sempre bom quando você já, né, não vai ganhar. Ok, maravilha. Então vamos ver se os Dolphins conseguem entrar como wildcard para talvez levar uma surra no frio em janeiro, né? Vamos torcer para que isso aconteça nessa próxima temporada. E isso nunca foi tão real, acho que nos últimos anos, porque nos últimos anos, tirando a última temporada, evidentemente, nos últimos anos a gente se iludia com a possibilidade de ganhar a divisão. Sim. A gente ficava, será que dá esse ano? Será que com a saída do Brady a gente consegue alguma coisa? E a gente se iludiu, né? Agora a gente não precisa mais se iludir, Paulo. Agora a realidade, ela é muito clara na visão do torcedor do Miami Dolphins. Sim. E parece que a gente já consegue até observar isso, Paulo, com relação a season tickets, né? É um número cada vez menor de procura, né, dos torcedores do Miami Dolphins, né? Eu acho que a realidade chegou, né, Paulo? Assim, para mim já é uma realidade desde os 7 anos de idade, né? Quando eu não sabia o logo dos Bills era Buffalo é a cidade, é um búfalo no capacete, eu não tô entendendo, porque para mim é a cidade antes e depois o nome. Então eu tinha lá meus 8 anos, entendia muito, mas eu sabia que tinha um time lá com um certo logo e sempre ganhava dos Dolphins, né? 87, 88, 89, 90, 91, 90. Então, assim, na minha vida, é uma realidade, algo totalmente normal. Se o Buffalo tem um time top 2 na divisão, ele sempre vai ganhar dos Dolphins. Nunca não aconteceu. É só olhar isso desde 86, tá? Os Dolphins ganharam dos Bills nos playoffs em 98, quando os Jets ganharam a divisão, Miami era 2 e Buffalo era 3. O jogo aconteceu lá em Miami. Então, com os Bills 1 ou 2, Miami não ganha dos Bills. Pelo menos na minha vida. Então, na próxima vida, talvez alguma coisa mude. Entendeu? Então, é isso, cara. É inacreditável. E nada muda. Mas assim, sabe, nada. Quando você acompanha depois de um tempo, você vê os mesmos ciclos acontecendo, você já sabe o que está por vir. É uma coisa absolutamente enlouquecedora. Assim, é absolutamente... Eu não vejo isso acontecendo com outras equipes. Né? O Cleveland tem sido terrível, mas o Cleveland ganhou dos Steelers nos playoffs em Pittsburgh. Né? Assim, a consagração, né? A vencer os Steelers nos playoffs. Teve algum momento. Os Raiders são terríveis há muito tempo, mas foram pro Super Bowl em 2002 e tiveram uma temporada, alguns anos atrás, de 12 vitórias. Algo que não acontece em Miami desde 1990. Mesmo com todos os problemas dos Cowboys, que não vão para a final de conferência há 30 anos, eles tiveram 3 temporadas seguidas com pelo menos 12 vitórias. Até o Ryan Tannehill vai até a final de conferência, aconteceu. Então, assim, eu entrei na ESPN em 2006 e o Miami Dolphins é o único time
que nunca fez nada. Mas nada, mas nada. Chega nos playoffs, é uma nada. Assim, né? Assim, ok, perdeu lá por 3 pontos lá pra Buffalo, lá, né? Mas assim, você se contenta com uma derrota por uma posse de bola nos playoffs. Então, assim, quando eu enfatizo o quão patético é o negócio, é porque eu acho que eu não tô exagerando, eu acho que eu tô sendo, assim, muito lineado, e eu acho que até um elogio, de vez em quando eu falo essas coisas, eu acho que até um elogio pros Dolphins, porque eu deveria ter palavras piores para descrever a franquia. Um belo início pro programa. E aí a gente já pode puxar muita coisa dessa sua introdução, Paulo, porque, primeiro, né, você tem uma memória que eu invejo, sendo sincero. Porque me marcou, né? Porque eu fiquei lá igual um idiota por 40 anos lá comprando jaqueta da Starter no shopping. Clássico. Porque eu ia esquiar lá em 90, que ano que era? 93. Acho que era o último jogo, o penúltimo. Não era o último jogo, não. Acho que é o penúltimo jogo da temporada contra os Chargers. Damarino tava machucado. Eu tava lá esquiando, saí pra ir ver o Sunday Night Football, porque eu acreditava no meu time, né? Com a minha jaqueta dos Dolphins. Lá perdeu, acho que foi 45-20. Alguma coisa assim, né? Então essas coisas me marcam, né? Infelizmente. Não, e são coisas que você tá trazendo que quando a gente fala, perdemos pro Buffalo, a gente apanha de Buffalo no frio ou na neve, mas são coisas que vêm desde uma época que tinha Damarino, Don Shula, né? Não é uma coisa para quem acompanhou a NFL mais recente, começou a assistir agora, falar, era o Adam Gase, o Ryan Tannehill e culpa do Tua. Não, é um negócio muito mais antigo. Exato. E eram equipes totalmente falhas, né? Você sabe. Assim, totalmente. Eles não conseguiam nunca correr com a bola e eles não conseguiam parar o jogo terrestre. E eram também totalmente medianos contra o passe. O Miami Dolphins, na minha vida, bom, pelo menos desde que eu acompanho o time lá em 86, 85, nunca foi uma ameaça, mas nunca nem perto foi uma ameaça para vencer o título, tá? Assim, com o Damarino, um time legal, Damarino, o time jogava mal, ele vencia o jogo nos últimos minutos, terminava 10-6, terminava em segundo lugar na divisão, tinha um jogo de wildcard em casa, na época, vencia o jogo, todo mundo ficava feliz, ficava pulando, né? E aí levaram uma naba na semana seguinte, porque não tinha time para competir, não tinha. Para competir pelo título, não, entendeu? Não tinha, nunca teve. E aí, de onde você acha que vem isso, Paulo? Porque assim, isso que eu ia perguntar, Marcos. Porque, tipo, Miami, beleza, teve lá, Don Shula, Damarino. Aí, Don Shula tá na hora de se aposentar, vamos trazer o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, Damarino tá na hora de aposentar, vamos trocar. Então, tipo, em tese, o Miami tava fazendo movimentações com pessoas vencedoras para continuar vencendo, mas isso não se concretizou. Você acha que vem mais da parte dos donos do Miami? É uma questão da cultura, da cidade, que o jogador chega em Miami só quer saber de festa e não é tão competitivo, igual o Antônio Brown falou esses dias também, que Miami é onde os jogadores vão se aposentar depois que ganham um título. Eu acho que isso existe um pouco, mas eu acho que se olha nos anos 70, por exemplo, como que os Dolphins ganharam em 72? Eles ganharam em Pittsburgh na final de conferência. Por que aqueles times, e foi fora de casa no frio, por que aqueles times ganhavam no frio? Porque eles corriam com a bola e porque eles tinham boas linhas ofensivas e defesas dominantes. Então os Dolphins nunca tiveram isso tudo ao mesmo tempo. Eles vêm times que vencem no frio, correm com a bola, controlam o relógio, ganham batalhas físicas, tá? Esses jogadores dos Dolphins, eles não só jogaram a vida inteira em Miami, muitos vêm de Ohio, eu sinceramente não acho que seja o frio, eu acho que é a montagem do time. Então, por exemplo, como que você vai vencer em Buffalo, lá em 1990, sem correr com a bola? Tinha lá o Sammy Smith, que era um running back fraco, tinha uma linha ofensiva que bloqueava bem pro Damarino lançar a bola. Como que você vai vencer lá quando tá frio, tá nevando, e o outro time tem Thurman Thomas, tem uma puta de uma linha ofensiva, tem 3 excelentes wide receivers, tem o Bruce Smith,
né? Os Dolphins tinham Jeff Cross e os Bills tinham Bruce Smith, Daryl Talley, tinham grandes linebackers, né? Então a montagem da equipe era uma grande diferença, colocava toda a pressão em cima do Dan Marino. Tinha o Mark Clayton, tinha o Mark Duper, que eram bons jogadores que apareciam, né? Ok. Mas não era o suficiente para vencer aquele tipo de jogo. E olhando os rosters históricos dos Dolphins, Miami nunca foi muito forte nas trincheiras. Nunca foi, né? Ok, com Jimmy Johnson lá, reta final dos anos 90, né? Que você tinha lá o Tim Bowen, você tinha o Daryl Gardner, você tinha o Zach Thomas, aí você tinha o Jason Taylor, você tem uma boa secundária com o Sam Madison, com o Patrick Surtain, enfim, vários jogadores. Aí você conseguiu criar um pouquinho de um time mais agressivo na defesa, mas nunca no ataque e nunca com um bom running back. John Avery, Kareem Abdul-Jabbar, você lembra? Esses caras não eram bons o suficiente. Então, isso tem acontecido por décadas. Miami não consegue fazer todas essas coisas que eu citei que são importantes ao mesmo tempo. Então, a montagem da equipe, eu acho que o Don Shula também era muito fiel ao Tom Alavadari, que era o coordenador defensivo do time por muitos anos e era muito ruim. Então, eu sinceramente acho que o Don Shula vacilou na carreira do Dan Marino. Eu não acho que ele foi um grande treinador para o Miami Dolphins durante a carreira do Dan Marino, entendeu? Não bom o suficiente, certamente. Se a gente observar, por exemplo, esse time da década de 70 que o Paulo falou, que a gente ganhou 2 campeonatos, a gente fala muito mais em Larry Csonka do que em Bob Griese. Totalmente. Né? Era o time que carregava nas costas, era o Larry Csonka, né? E Bob Griese era o cara que fazia um passe ou outro ali e tal. Foi a gente não pode tirar o mérito dele ter sido o quarterback campeão, né? Mas que carregava o piano naquela época era o Larry Csonka e também a no-name defense, né? A gente tinha isso. E até hoje no time o Csonka tem mais influência, né? Até hoje, né? Outra época também, né? O pessoal corria mais com a bola naquela época, tem que ser justo, né? Mas o Bob Griese, ele perdeu a grande maioria da temporada de 72, né? Foi o Earl Morrall que entrou lá e conduziu a equipe. E aí no Super Bowl, o Griese foi lá e jogou e eles ganharam dos Redskins. Ele quebrou o braço, se eu não me engano, né, Paulo? Eu não lembro exatamente da lesão, cara. Acho que foi ombro, se eu não me engano, então, ele quebrou o braço. Tá me dizendo, Paulo, que um time consegue ganhar com quarterback reserva? Oi? O time consegue ganhar com quarterback reserva. É impressionante. Então, assim, é um conceito estranho para esse time atual de Miami. Assim, era outra época. O Don Shula chega, e eu acho que os anos 70 em Miami também talvez eram um pouquinho diferentes, né? E eu acho que a geração era um pouquinho diferente. Então o Don Shula, ele chega, ele muda totalmente a cultura. Totalmente. Eles treinavam 3 vezes por dia, era uma coisa louca. A disciplina do Shula. Você não pode ter mais isso hoje. Os tempos mudaram. E eu acho que até nos anos 80, anos 90, o negócio já começou a mudar. Entendeu? Então, eu acho que a cidade não ajuda. Eu falei com ele, vou citar o nome, porque eu não sei se eu posso. Mas ele é jogador da NFL, que eu recentemente encontrei lá no Super Bowl. Ele falou assim, cara, Miami não. É muito difícil ganhar em Miami. Os jogadores, eles não têm muitas distrações, eles querem ganhar dinheiro. Então, desanima, né? Desanima demais. E aí, deixa eu te perguntar, você acompanha o Miami Dolphins desde do meio dos anos 80? O Miami Dolphins de lá para cá já teve alguns donos. Você acredita na tese de que isso começa no topo? Você é um crítico, por exemplo, à gestão do Stephen Ross? Você acha que ele tem culpa nisso ou ele não exerce tanta influência? Acho. Eu acho que ele é bem intencionado, acho que ele não entende porra nenhuma. Entendeu? Eu acho que ele é bem intencionado. Então ele vai lá, reformou o estádio, tá maravilhoso o estádio, as facilities, né, comida, trata muito bem as famílias, os jogadores, né? Porque os jogadores fizeram aquele survey lá, né? Que eles falaram que Miami é o lugar ideal. Melhor lugar da NFL, número 1. Melhor o melhor refeitório da NFL. Refeitório, tudo. Tudo é maravilhoso, cara. Então eu acho que ele é extremamente bem intencionado. Eu não acho que ele entende muito do business da NFL, que eu acho que nessa altura do campeonato já é meio que lamentável, né? Eu lembro quando, por exemplo, ele tentou contratar um general manager
com o Joe Philbin ainda lá como treinador. Então, se você quer contratar um general manager, você dá toda a liberdade para o GM para ele escolher o treinador, né? Joe Philbin, terrível contratação, a gente sabe disso, por exemplo, né? E aí ninguém quis ser o general manager do Dolphins, aí foram lá atrás do Dennis Hickey, você lembra do Dennis Hickey? Eu lembro que até eu tinha fonte, vazava tanta informação daquele front office do Dennis Hickey, que eu aqui, lá no Rio de Janeiro, eu tinha 2 fontes de dentro do front office, isso era um absurdo. Uau! Isso é bom, cara. Isso é por um lado, isso daí é muito legal. Mas, cara, eu lembro que ele foi atrás. Você lembra que ele foi atrás do Jim Harbaugh, pegou o avião lá com o Jeff Ireland para tentar contratar o Jim Harbaugh quando o Tony Sparano ainda era que foi uma treinador. decisão certa, né? Mas a execução que foi errada. Cara, aí ele vai lá, tenta o Brady, quando o Brady tá com os Bucks ainda, e o Payne, eles pedem uma escolha de primeira rodada. Então eu acho que ele é bem intencionado, ele vai investir o que for para o time ser bom, mas ele não sabe administrar, ele não sabe administrar bem uma franquia. E aí eu acho também, minha opinião, que o Chris Grier, eu acho ele fraco, eu acho que ele perdeu incríveis oportunidades aqui. O draft de 2020 poderia ter mudado totalmente a franquia, não mudou. Eu acho que o Mike McDaniel hoje, para mim, é um treinador, eu não confio no Mike McDaniel, eu não acho que ele tem pulso forte para controlar uma franquia, especialmente em Miami. Eu acho que ele é muito Miami, para te falar a verdade, né, com o óculos dele, o cabelinho dele lá, para estabelecer uma cultura vencedora, tá? Eu acho que o que o Tyreek Hill fez não é culpa do jogador. Para mim, eu sei que, o Tyreek Hill, ele ganha todo o dinheiro, eu não quero saber disso. Porque quando você tem uma boa cultura estabelecida, esse tipo de coisa não acontece, entendeu? Então não é culpa do jogador, é culpa da cultura. Saiba montar uma cultura vencedora. E o Miami Dolphins não sabe. É muito simples. Isso não acontece em Baltimore. Não acontece. E quando tem um indício, o jogador já é mandado embora. Não acontece. Você vê que os Ravens, mesmo não vencendo o Super Bowl todo ano, ou mesmo não tendo grandes equipes todo ano, sempre tem um modo de jogar. Sempre tem um estilo. Sempre tem uma coisa muito, muito clara. A gente sabe exatamente como que eles vão ser fisicamente, né? Time mais físico, time vai correr com a bola. Sempre tem um DNA. E Miami tem um DNA perdedor. De falta de cultura, de falta de organização, de time amarelão no quarto período, de time que não vence em dezembro, de time que não vence times bons. Então, infelizmente, é difícil confiar num time desses. Aí que a gente chega para outra parte que eu tinha combinado com o Rafa também, Paulo. Se você tivesse carta branca para assumir a cadeira do Chris Grier aí, o que Puta, seria ou ótimo. Eu draftaria a vida inteira guards até acertar pelo menos 2. Assim, pelo amor de Jesus, né? Quantos guards você draftou? 8, velho. Espero que 2 sejam bons, entendeu? Porque a gente tá 30 anos querendo um guard e não acha. E quando acha, ele vai embora pros Panthers. Desculpa, e aí, sabe o que acontece? Eu lembro de uma época que a gente tinha um baita de um guard e que começou um mimimi danado em Miami, que era o Rich Incognito, né? Que aí vem aquela história do bully, né? Que ele fez bullying num jogador que tinha uma mentalidade Jonathan Martin, que tinha uma mentalidade que agora assim, todo mundo assado. descobriu que a história foi mentira. Exatamente, e a gente perdeu um baita de um guard que era o Rich Incognito. Então, assim, um cara que tinha a mentalidade mais agressiva que você está defendendo, de fazer uma linha ofensiva mais impositiva, a gente perde esse cara por causa de uma choradeira de um jogador e papapá. Que foi uma escolha alta em draft. Tem falando? Que foi segunda rodada? Segunda rodada no draft. Então, os Dolphins, eles não sabem draftar. E eles não sabem draftar a linha ofensiva, tá? Isso daí é uma falha miserável dentro da franquia. E o Chris Grier, assim, ele vai lá, e é difícil pro GM também, porque você drafta o cara tem que ser bom, senão quem é o idiota? Você, né? Então a gente tem que também batalhar com o ego do Chris Grier aqui. Então por isso que ele fica com o Liam Eichenberg. Mas aí eu jurava, por tudo que era mais sagrado, que, ok, ficou com ele por 4 anos,
todo mundo sabe que ele é horrível, né? Agora acabou o contrato, você não vai renovar com ele, né? Não, Exato. vamos renovar sim. Então, cara, assim, o que que eu vou te falar, velho? É desesperador. É desesperador. É desesperador. Só que aí, Paulo, para esse ano em específico, o time tem muitos buracos e a free agency não conseguiu tapar esses buracos a ponto da gente falar, ok, vamos entrar para o draft tendo opções abertas. Não, a gente tem inúmeros buracos no time. Para esse ano em específico, você tendo a oportunidade de, na posição 13, draftar um Will Johnson, por exemplo, para jogar no lado oposto ao Jalen Ramsey, ou pegar a linha ofensiva, você vai no linha ofensiva mesmo e que se dane o resto? Não, eu não penso assim. Eu acho que você tem que pegar o melhor jogador disponível, cara. Sinceramente, eu acho que é o melhor jogador. Às vezes, porra, é um cara que vai te ajudar na linha ofensiva, mas, pô, você tem um cornerback que é dominante, ou você tem um nose tackle que é dominante, né? Putz, você pega o jogador. Porque nesse mundo da NFL de free agency, cara, os elencos, eles mudam tanto, né? Então, hoje, o que é um ponto forte pode ser uma fraqueza gigantesca no ano seguinte, né? Ou hoje, que é um ponto fraco, se você esperar um ano, talvez, você consiga realmente melhorar demais esse setor no draft ou no período de free agency. Nesse momento, eu olho para o elenco dos Dolphins e, assim, eu tô muito preocupado com o front seven, né? Assim, tirando o Phillips, o Chubb e o Chop Robinson, que eu acho que eles têm o suficiente aí na posição de edge, se todo mundo ficar saudável, mas eles não têm nada na posição de defensive tackle, tirando o Sealer. E os linebackers, para mim, cara, são os típicos linebackers dos Dolphins, né? KJ Britt, Willie Gay, que ninguém estava interessado, que parece que já tá mais pro outro lado da carreira, né? Já teve algumas temporadas produtivas. Jordan Brooks é um bom linebacker, para mim um pouquinho superestimado. Eu acho que os Dolphins acham que seus jogadores são bem melhores do que eles realmente são, mas eu acho que ele jogou bem no ano passado. Então ele como titular, beleza. Eu acho que o Dodson fez um bom trabalho, decente, mas é um jogador limitado, né? Você precisa de um linebacker, cara, de verdade mesmo. A gente não tem um desde o Zach Thomas, né? Exato, Miami não drafta, velho, não drafta. Eu lembro quando tinha o Carlos Dansby e o Burnett, eles não eram muito bons contra o passe, né? Os tight ends faziam a festa contra o Dolphins, mas eles eram fantásticos contra o jogo terrestre. E o Dansby era físicos. E aí, lembra o que eles fizeram na intertemporada? Eles pegaram o Philip Wheeler. E o Ellerby. E o Ellerby. E assim, puta, cara, assim, foi muito idiotice, né? Assim, primeiro ano do Joe Philbin. Exato, cara. Então, eu não consigo confiar nessa administração. Espero que alguma coisa, aconteça, meio que sem querer, um bom draft. E aí, velho, você vai lá, drafta um nose tackle, um defensive tackle, 2 tackles aí na 4ª, 5ª rodada, os dois se tornam bons jogadores. Você pega um linebacker, você pega um guard, aí o negócio pode mudar. O Patrick Paul evolui, joga bem, ou o Armstead decide voltar e também fica saudável. Assim, essas coisas podem acontecer. O James Daniels fica saudável e ajuda a linha ofensiva. Corey Brewer, achei que jogou bem. Então você tem uma possibilidade de ter uma temporada de 10, 11 vitórias, tá? Existe essa possibilidade de você chegar na pós-temporada, Tua ficar saudável. Mas é muito e se, entendeu? Eu como GM, eu mudo tudo nas trincheiras. Eu tento criar uma cultura de fisicalidade nos Dolphins. Para mim, é assim que se vence na NFL, entendeu? O Marcos pega um pouco no meu pé quando eu falo isso, mas eu tenho uma mentalidade bastante old school de ver futebol americano. Eu lembro que há alguns anos a gente viu na Universidade da Geórgia
brutamontes nas duas linhas nas duas linhas da equipe. Quando a equipe foi campeã do college, eram verdadeiros brutamontes. A defesa praticamente inteira foi jogar na Filadélfia depois. Foi draftado um monte de jogador por Filadélfia. E um jogo corrido muito pesado. Então, esse é o estilo de futebol que eu proporcionaria ao Miami Dolphins. Quando o Tua foi draftado, eu lembro que eu falei, agora é hora da gente draftar o Najee Harris e construir um muro na frente do Tua. Vai que dá alguma coisa. Mas tem que começar a partir daí. Só que a gente vive uma atualidade na NFL, a gente vive a era da NFL do pass, tudo é passe, né? E aí quando acontece, a gente vê um Saquon Barkley correndo para 2.000 jardas, fica todo mundo, que coisa linda. Não é contraditório isso, a gente achar lindo um jogo corrido pesado com o Saquon Barkley, mas ao mesmo tempo a gente viver a era do passe, Paulo? Eu concordo com você, e tem muita gente tentando menosprezar o jogo terrestre, né? Que eu acho que é uma coisa que para mim não faz qualquer sentido, porque o futebol americano, ele é trincheiras. Óbvio que o passe trouxe uma dimensão a mais. Se você tem o Tom Brady, que sabe ler qualquer defesa, que, como ele disse, conhecia mais a defesa dos Chiefs do que os próprios jogadores, que ele já sabe o que vai acontecer, saúde, jovem, que ele já sabe o que vai acontecer antes da jogada, você pode, num jogo de playoff contra os Ravens, só lançar bolas no segundo tempo que você vai conseguir vencer. Com o Brady. Para mim, eu olho no modelo lá em Detroit. Esse é o modelo que eu quero para Miami. Cara, drafta todo mundo para a linha ofensiva. Para de pegar Jalen Waddle, pelo amor de Jesus, na posição 5 de draft. Assim, pelo amor de Deus. Troca uma escolha de primeira rodada para subir para 5 para pegar o Jalen Waddle. É enlouquecedor. E logo na sequência foi o Penei Sewell. Então, assim, o que os Lions fizeram? Eles pegaram 2 grandes running backs, eles montaram uma bela de uma linha ofensiva, e aí eles falam assim, agora, Jared Goff, você vai poder jogar no play action, que é o seu forte. Imagina o Tua jogando no play action com o Waddle e o Tyreek Hill. E o Miami corre mais com a bola, chama a atenção dos linebackers. E aí lança slants para o Waddle e para o Hill, e chama a atenção do safety, aí encobre, deixa o Hill mano a mano pela lateral. Cara, ia ser um espetáculo isso. Porque o Tua é muito bom com ball handling. Ele é muito bom em RPO, ele é muito bom em play action, ele esconde bem a bola, tá? Então, o que a gente não quer é deixar o Tua no shotgun, lançando 37 vezes por jogo, com blitz chegando, com todo mundo sabendo que vai ser passe, e com a linha ofensiva que os Dolphins têm, entendeu? Então aí vira uma bola de neve, vira uma tempestade perfeita. Então eu concordo com você, Rafa. Linha ofensiva, cara, cria um muro, velho. Cria um muro lá, corre com a bola, ganha 4 jardas. Eu não tenho qualquer interesse em corridas de 70 jardas em setembro, em outubro. Vai pro inferno. Corre para 4 jardas em dezembro, entendeu? Numa primeira descida ou numa segunda descida. Tenta converter pela primeira vez na sua vida uma terceira para 1 jarda, uma terceira para 2 jardas. Miami não consegue. É enlouquecedor. Amém. Quando todo Amém. mundo sabe que você vai correr com a bola. Todo mundo sabe, mas você vai correr com a bola. E você vai ganhar as 2 jardas. Isso que falta, velho. Eles passam terceira para 1, eles não têm não dá para você sobreviver assim. É muita pressão no quarterback, não tem como. Marcos, antes de você falar, ressaltando isso que o Paulo falou, eu lembro que quando eu jogava Madden com alguns amigos meus, era terceira para 1 ou quarta para 1. Eu jogava na época com o King, Tennessee Titans e Baltimore Ravens agora. Derrick Henry. Ah, o Derrick Henry. Eu jogava com o Derrick Henry. Eu pausava o jogo, eu olhava pro meu amigo e falava, eu vou correr e você não vai me parar.
E eu sempre digo isso aqui. Eu quero um jogo corrido desse em Miami, aonde os adversários sabem, caramba, ele vai correr com a bola. É tipo tush push, que a gente sabe que vai ter e eles vão ganhar a jarda e ninguém vai parar. É isso que eu quero em Miami. Eu quero uma 3ª-1 e o técnico, o Mike Daniel, pode avisar lá o técnico adversário. Alô, Jim Harbaugh, eu vou correr com a bola e você não vai me parar. Exato. E a gente corre com a bola e a gente ganha uma jarda. Não precisa 2, não precisa 3, precisa 1. É isso que eu quero em Miami. Pode falar, Marcos, desculpa. Não, é que eu acho que é isso, a NFL é um pouco cíclica, né? Então você vai pegando ali, agora queremos técnicos que façam a defesa dos Patriots. E aí vem lá o Brian Flores, e ele gosta de uma OL com um jogador com mais bife, mais cara, pega lá, montou ali uma OL que talvez não fossem os melhores talentos, mas com a característica física de ser maior, mais forte, mais pesado. Aí sai Brian Flores, vem o Mike McDaniel. Mike McDaniel era coordenador do jogo corrido dos Niners. O que o McDaniel faz aqui? Ele troca os OLs por jogadores mais leves, mais ágeis, só que ele abandona completamente o jogo corrido durante os jogos. Não faz sentido nenhum. Você me deu um gancho bom para perguntar um negocinho aqui pro Paulo. A gente falou já do Joe Philbin, a gente falou do Brian Flores, a gente já falou do Adam Gase rapidamente, e agora a gente fala do Mike McDaniel. O que você acha dessa postura repetitiva do Miami Dolphins o tempo todo, contratar técnicos sem experiência? Eu não gosto, né? Eu já falei sobre isso, né, cara? Porque, assim, você espera, parece que 2, 3 anos para ver se vai para frente, né? E aí você manda o cara embora. Tem sido isso, pensa. Assim, e aí tem uma temporada boa lá, e aí manda o cara embora, depois de 2 temporadas ruins. Aconteceu com o Tony Sparano, né? O Joe Philbin nem tanto, né? Joe Philbin até que ele teve uma chance lá em 2013 para ir para os playoffs, perdeu os últimos 2 jogos lá em sua segunda, acho que era a segunda temporada, né? Perdeu pros Bills, depois perdeu pros Jets em casa, né? Que o Geno Smith teve rating perfeito naquele jogo, era só ganhar aquela partida pros Marcos. Cara, assim, não dá para inventar essas coisas, velho. Assim, só acontece com os Dolphins, é uma coisa realmente surreal. Mas o cara que eu queria para Miami era Mike Vrabel. Esse é o cara que eu queria. Nossa. Esse é o cara falei várias vezes aqui no programa. Todo mundo aqui defendeu ele. Eu não sei como que eles mandam um cara desse embora, sinceramente. Exato. Mandaram o cara embora. Não, esse é o cara que eu quero. Esse é o tipo de cara que eu quero, personalidade. Ele vai mudar os Patriots, você vai ver. Ele vai mudar. Vai ter o DNA dele. Mike McDaniel com o óculos dele, com a calça dele lá no joelho. Eu achei ridículo isso, cara. Não tem postura de treinador. Eu acho que ele seria um ótimo coordenador ofensivo, mas ele não é um cara para comandar vestiário, na minha opinião. Espero estar errado, né, velho? Eu sempre torço para estar errado quando o assunto é Dolphins, mas eu nunca tô, infelizmente, entendeu? Não, e tanto que o Vic Fangio viu aquilo lá e falou, eu quero ir embora. E aí, não dá, mas o Vic Fangio também com aquele bonezinho feio pra cacete, não consegue nem acertar o logo, né? Esse novo uniforme aí, ridículo logo, né? O Vic Fangio, coitado, todo vermelho do sol, tendo que lidar com Javon Holland e esses caras aí que não querem dar duro, que querem reclamar de tudo. Deve ter sido horrível pra ele. Foi pra Filadélfia, falou assim, graças a Deus, melhor defesa da liga, título. Pronto, eu acho que isso resume muito, né, o que é o Miami Dolphins nos últimos anos, né? O Vic Fangio sai da equipe, os jogadores vão agradecer nas redes sociais a saída dele, porque o sistema dele, a metodologia de trabalho dele era muito dura, ele era muito rígido, né? Então, o pessoal, a gente até brinca aqui a gente costuma dizer aqui que é o Resort Miami Dolphins, né? Porque facilities é tudo uma delícia, é a melhor lanchonete, é tudo ótimo, é tudo confortável. É tudo muito confortável. Então, quando aparece alguém para treinar um pouquinho mais duro, eles reclamam, né? Não dá, aqui não pode ser assim e tal. E aí o cara sai daqui, primeiro, que já é um treinador de comprovada categoria, né? Quem ousa falar do Vic Fangio, né? A gente vai comparar aqui o Vic Fangio a Wade Phillips, né? Que é outro grande nome.
Sim. né? O Jim Schwartz também é outro Sim. grande nome de defesa. E aí os caras, ao invés de falar assim, caramba, eu vou trabalhar com o Vic Fangio, olha que sorte eu vou ter de trabalhar, de iniciar a minha carreira como safety trabalhando com o Vic Fangio. Não, eu quero molezinha, eu quero sol, eu quero a cervejinha, eu quero iate, eu quero curtir as noites de Miami. E olha, eu vou te contar, é decepcionante demais. Marcos, tem pergunta da galera aí pro Paulo? Tem algumas. Aliás, até rolou uma discussão no X, no Twitter. A primeira pergunta foi daquele Kenny Pickettizado. Se você ganha adicional de insalubridade para cobrir os Dolphins. Queria, cara. Eu queria. Ó, assim, sempre quando eu vou fazer um jogo dos Dolphins, eu sempre, assim, falo assim, cara, eu preciso me concentrar muito aqui, ser totalmente imparcial. De vez em quando faz uma brincadeira, assim, alguma coisa do tipo, mas eu não quero que seja uma palhaçada. Mas eles me provocam, assim, o jogo contra a Tennessee, assim, eu tive que falar assim, cara, perde direito a porra do jogo, velho. Assim, tá todo mundo aqui querendo ver, tá todo mundo esperando pra esse jogo acabar. A gente tem novos fãs aqui, você lembra, né? Tem novos fãs de futebol americano. Tipo, perde direito, velho. Tenta se alinhar e fazer uma jogada, né? Tá todo mundo já com o saco cheio dessa ponta aí, mas eles fazem esse tipo de coisa, né? Qual que foi o Illegal Motion? Illegal Motion umas 3, 4 vezes consecutivas, né? Assim, o jogo mais feio da temporada. Então eles provocam, daí, tipo contra Green Bay, logo na primeira 3 and out, aquela bola tava no ar, eu falei assim, ele vai dropar o Malik Washington. Na quinta, né? Ele tava se deslocando, ele falou assim, cara, vai ser muff. Puta que pariu, vai ser muff logo de cara, e acabou o jogo, tá? Assim, é muff, acabou o jogo. Fez o muff. Acabou o jogo. Eu falei assim, acabou o jogo. É impressionante, velho. Eu já sabia que ia perder. Acho que todo mundo sabia. Todo mundo que é É o Dolphins, roteiro velho. de sempre. É o Acabou roteiro. Ali jogo. todo mundo sabia. Ali todo mundo sabia. Acabou. 1 minuto de jogo, 3 and out, muff. A gente sabia que ia ser touchdown, que era impossível eles forçarem um field goal aí. E que ia perder o jogo. E foi justamente isso. Então, assim, tendo que comentar esses jogos é duro, cara. Porque raramente eu comento um jogo legal dos Dolphins, que eles realmente jogam muito bem. Sempre tem alguma coisa. Até o jogo contra os Rams, velho. O Tua tava fazendo de tudo pra eles perderem aquele jogo. Só fazia merda. Ainda bem que a defesa foi dominante. Sim. Uma bela performance da defesa naquele jogo e eles conseguiram ganhar, né? Mas um jogo que eu lembro que eles ganharam, que foi top, foi aquele, acho que de 2013, contra os Patriots, que eu comentei. Foi um jogo atrás que o Mike Thomas conseguiu a interceptação na end zone. Não sei se vocês lembram. Ryan Tannehill vira o jogo na reta final com um passe pro Thigpen, que anotou um TD, e Miami acaba vencendo, acho que 24-20, se eu não me engano. E eu comentei aquele jogo, e aquele jogo foi do caralho, assim. Eu lembro que depois, quando... também, que você... mas Qual? esse do Jay Cutler. foi o Monday Night Football do Ah, Jay esse Cutler daí contra foi os legal, Patriots. 27-20. Esse jogo foi legal. Esse foi um jogo que a gente tem que falar. Eu vou falar uma blasfêmia aqui, mas eu tenho que falar. Foi o jogo que o Jay Cutler botou o Tom Brady no bolso. Ele jogou bem jogou mesmo. demais aquele jogo. Jogou. Mas ele só jogava bem no horário nobre, porque domingo à tarde ele era muito sol. Agora, é o contrário do Tua, né? Porque o Tua, puta, cara, é enlouquecedor. E a gente pode até falar do Tua, né? Porque... Podemos. Mas, só uma observação, Paulo. Esse jogo da interceptação do Michael Thomas, depois que ele vai pros Giants, eu entrei em contato com ele no Twitter, lembrando dessa interceptação, agradecendo a ele por esse lance, e ele falou, esse é o grande lance da minha carreira. Que legal. E foi mesmo. E foi mesmo, né? Ele que é um cara super gente boa, super acessível. Se você procurá-lo no X hoje, você consegue uma resposta dele. Legal. Ele é um cara super bacana, super acessível com os torcedores. E ele falou que ele tem muito carinho por aquele lance, que aquele foi o grande lance da carreira dele. Achei muito legal isso. Que legal. Paulo, draft de 2020. A gente passou um 2019 inteiro falando em tank for Tua. E aí chega 2020,
a gente na escolha número 5 e finalmente o nosso sonho, o nosso desejo é realizado. Sim. Né? O Tua é o que você esperava, não é, ou a culpa não é só dele? Que conclusão que você chegou após 4 temporadas? Ele não é 100% que eu esperava. A parte boa é exatamente o que eu esperava. Incrivelmente preciso nos passes. Um ótimo trabalho no ball handling, como eu disse, no RPO. Quando ele tem um pouquinho de tempo para lançar a bola, cara, e ele tem uma janela, ele geralmente acerta. Eu acho que o passe dele em profundidade, quando ele consegue plantar, né, é excepcional. Óbvio, quando ele tá caindo para trás, o passe vai ser curto, porque o braço dele não é grande coisa. Mas quantos touchdowns maravilhosos e passes perfeitos em profundidade que já vimos pro Jalen Waddle e pro Tyreek Hill? Muitos, né? Então eu vejo algumas características de elite que eu esperava ver com mais frequência e que eu esperava ver no horário nobre e que eu esperava ver contra os melhores times e que eu esperava ver no quarto período. Então, tudo isso eu não vejo no quarto período, eu não vejo no horário nobre, eu acho que ele tem uma personalidade muito passiva, eu acho que ele é muito preocupado com o que os outros acham dele, eu acho ele frágil mentalmente, de um modo geral. Eu acho ele bem frágil mentalmente. E eu não acho que ele é líder de franquia. Eu não acho que ele é líder. E eu não quero usar o Dan Marino como exemplo aqui, mas o Dan Marino, por exemplo, eu já estou usando como exemplo, né? Não quero usar como exemplo o Dan Marino, por exemplo. Ele tinha o carisma, que era uma coisa assim que é difícil de explicar, de liderança. E a aura. Ele tinha, cara, ele ficava puto, mas aí ele brilhava quando tinha que brilhar. Né? Ele dava bronca, ele sempre tava com cara de bravo, né? Ele tava sempre, o Tua até... Ele e o Tannehill também, cara de bunda do Tannehill. Desculpa, mas isso daí você vê a personalidade do jogador. Você vê, o Tom Brady não sorria pra ninguém, velho. Entendeu? Você vê, o Dan Marino era assim, ele sempre tava bravo. E ele sempre brilhava nos momentos importantes. O Tua parece que sempre tá um pouquinho assim, tipo, sem graça, tipo, né? É só um jogo, dá a impressão que é isso, entendeu? E eu não sei, não é que eu não sei. Você não consegue vencer título assim, que pra mim é a única coisa que importa. Vencer um jogo nos playoffs, desculpa, cara, pra mim não significa nada. O time, eu sei que tá 25 anos sem vencer nos playoffs, não significa nada uma vitória nos playoffs, velho. É divertido por alguns dias, é legal de ver, ok, mas você tem o cara pra vencer título? Você tem? Não tem. Sobre essa questão, já vou pedir para o Marcos trazer mais uma pergunta, mas é que parece que a franquia como um todo, ela se afundou na mediocridade de uma maneira tão grande, que parece que quando a gente ganhar um jogo de playoff, vai ser o acontecimento do ano em Miami. Exato, né? exato. Vai ganhar um card pra perder em seguida também. Aí exato, vai levar uma nada na semana seguinte, tá? Exato. Assim, e vai ser por 30 pontos. E como eu falei semana passada, como sempre foi, como eu falei semana passada pro Marcos, a renovação do Tyler Dodson, tipo, a galera comemorando, ele foi bem. Gente, eu quero o Dre Greenlaw, traz um cara desse pra resolver, entendeu? Lógico. Não traz um mediano, ele foi bem, ok, ele é bom pra compor elenco, mas pra ser o cara, não, eu preciso de alguém que vai arrancar a cabeça do running back adversário. Exato. Eu quero um Matt Milano, eu quero um cara que vai quebrar o running back adversário no meio, como é o Matt Milano. A gente reclama do Matt Milano porque ele joga contra a gente. Né? Aí vem um Jordan Poyer que a gente queria, e quando chega em Miami já não mas aí chega em Miami, ele tá abraçando árvore, ele tá fofo abraçando árvore no treinamento dele. Ele falou que ele tava abraçando árvores em Miami. Né? Abraçando árvores? Abraçando árvores. Ele veio pra Amazônia tomar o chá de ayahuasca, sei lá como que fala isso. Tava lá tomando chazinho com o Aaron Rodgers. Com o Aaron Rodgers. Eu vi lá no documentário do Aaron Rodgers, ele se abraçando, né? Tomando aquela porra isso. lá.
Então, em Ele tá abraçando ele não árvores fazia agora? isso. Ele agora está abraçando Ele árvores. faz uns eventos lá em Miami, lá. Ele e a esposa lá, umas coisas meio... É sério isso, não tô zoando, não é um eufemismo, nada disso não. É sério, ele coloca essas porque ele não postagens na rede abraçava o social oponente, dele. né? O oponente não abraçava, essa árvore. Exato. Então, assim, em Buffalo ele não fazia, ele é ele não tinha carinhoso, essa pelo mentalidade, menos, né? né? Carinhoso, pra não Mas dizer. ele tá levando esse carinho pra dentro de campo também, né? Eu lembro que a única coisa que ele fez na temporada foi perder aquele jogo pros Dolphins contra os Bills. Né? Exato. Vocês lembram da falta lá? Foi. Ele cometeu? Tá na Deu conta vida dele nova, os esse caras jogo. chutaram field goal e eu fui pra academia, eu tava forte na academia aquele dia, velho. Eu torci contra o Dolphins. Eu nunca levantei tanto peso na academia como foi aquele dia que eles perderam pros Dolphins com field goal que todo mundo sabia que ia acertar, tá? Assim, Lógico. cara, acho que era 62, era umas 60. Eu tinha 63, Hã? Acho que era 63 jardas, se eu não me engano. Acho que era um pouquinho, acho que era 60. Eu tinha convicção que ele ia acertar. Eu falei assim, ele não vai errar nunca esse field goal. Contra os Dolphins, não vai errar. Nunca que ele vai errar esse field goal. Foi lá e meteu bem no meio, a bola viajou 70 jardas. Teria sido o chute mais longo da história da porra da NFL. Eu sabia que ele não vai errar. Marcos, traz mais uma pergunta aí, por favor. Não, sobre o Tua ainda, Paulo, porque foi o campeão de perguntas aqui. Então, Gabriel Zanobia, Renan Menezes, Gabriel Greco, todos eles perguntando do Tua. Por você, tem alguma coisa a mais a ser esperado, Tua? Dá mais um ano para ele se provar ou você já faria a substituição? Não, mas eles têm um contrato, né? O contrato é grande aí, mais de 50 milhões de dólares aí por temporada. Cara, quer dar uma chance pro Tua? Eu acho que ele pode ser melhor que o Jared Goff. O Jared Goff levou os Lions até a final de conferência, tá? O Tua, com uma ótima linha ofensiva, com um bom jogo terrestre, eu acho que ele pode ter uma chance de produzir com mais consistência e ficar saudável, tá? Eu acho que tem. Então, ajuda o Tua, mas se puder, e vamos torcer para ele amadurecer e ser esse cara com uma personalidade um pouquinho mais madura de líder. Eu acredito que isso vai acontecer, já falei, extremamente cético em relação a isso. Mas já que você investiu uma escolha tão alta nesse cara, você tá pagando tanto para ele, velho, faz de tudo para montar uma linha ofensiva. Você viu o que o Ben Johnson fez lá em Chicago? Ele chegou, ele já pegou 3, velho. Ele já pegou 3. E o ruim que ele tinha mandou para Miami. Porra, cara. Exato, um porno. Exatamente. Eu falei assim, isso aqui eu não quero. Aí vai pros Dolphins. Mas já pegou, ele pegou o Tooney, pegou o Dolman, pegou o Jackson. 3 jogadores pro interior da linha. Por quê? Porque ele sabe o que ele precisa para tirar a pressão de um quarterback, para ajudar um quarterback. Imagina você ter um quarterback com baitas ferramentas, mas você tem um belo de um ataque terrestre. Imagina isso, cara. Você vai maximizar o talento do cara. Você vai tirar a pressão dele. Como eu disse, ele vai lançar com janelas maiores. Os linebackers vão se adiantar. O safety vem para a linha. Vai abrir janelas para ele poder trabalhar no play action. E os Dolphins, eles não... Sei lá, cara, eles não fazem isso, né? E o assustador é que tudo isso parece tão elementar, né? Parece um futebol americano piuí, sabe? Tipo, coisa de escolinha. E os caras não conseguem, não têm essa capacidade de botar isso em prática. Principalmente a gente vê muito o que dá certo em outras equipes serem copiadas, né? Só que nem isso os Dolphins parecem conseguir fazer, né? Nem o que dá certo na equipe dos outros. Nem isso, porque os Dolphins não conseguem. O Shanahan mudou, o Kyle Shanahan, né? Ele mudou a linha ofensiva dele, trouxe o Christian McCaffrey e o Dolphins continua lá com dois Christian McCaffrey, desculpa. E o Dolphins continua com o Devon Achane, que é baixinho, mirradinho. O Jalen Wright não jogou, né? Não fez esse movimento. Eu não entendi o Jalen Wright não jogar. Eu não sei se era alguma questão do playbook. Quando ele teve volume, eu achei que ele correu com força, ele correu bem contra os Colts. Eu acho que ele teve um jogo também contra New England, se eu não me engano, que ele teve algumas boas jardas. Eu esperava... Ele não foi utilizado.
E essa é minha principal crítica ao McDaniel, porque quando alguma coisa começa a dar certo, ele para de fazer. Eu não entendi, cara. Você sobe pra terceira rodada, você sobe, né? Pra pegar o Ryan. Cara, eu não entendi, ele deveria ter jogado mais. E eu acho que ele tem algumas ferramentas aí, que aí eu acho que ele pode se tornar um bom running back, viu? Esse Jalen Ryan. Ele é forte, ele é rápido, ele é físico, ele quebra tackles, mas eles querem o Devon Achane. Eu discordo. Eu acho que o Devon Achane seria melhor como um 2, mas talvez um 1A. Talvez um 1A. Eu acho que ele é uma bela de uma ferramenta no jogo aéreo. Ele pode alinhar como wide receiver. Tem muitas formas também de você usar o Devon Achane. Eu acho que ele é um ótimo running back. Mas, cara, eu preciso daquele running back que vai me ganhar 4 jardas. Né? Eu preciso. E eu acho que o Wright pode se tornar esse jogador. Eu acho que pode. Sobre essa free agency, né? A gente tá falando aí de running backs, a gente teve a vinda do Alexander Mattison, meu Deus. E a free agency como um todo, Paulo, sofreu tanto quanto a gente? Cara, eu acho assim, os Dolphins não tinham muito dinheiro para gastar. E eu, sinceramente, não gostei muito dessa classe de free agents. Assim, tem alguns bons jogadores aí, mas eu sinceramente não acho que os Dolphins iam montar uma equipe para vencer o Super Bowl nesse período de free agency. Eu achei que os Patriots pagaram demais para pegar lá o Milton Williams, 26 milhões por temporada. Achei um bom jogador, mas assim, nem era titular lá em Filadélfia, né? Então, eu acho que você monta através do draft, né? Eu gostaria de talvez ter feito uma troca aí para pegar um Joe Thuney da vida. Preferia ter ido atrás de um Tevin Jenkins. Acho o Tevin Jenkins um jogador sólido para a linha ofensiva. Sim, gostei do James Daniels, gostei. E eu acho que ele se encaixa também na cultura de sempre contratar jogador machucado. Os Dolphins adoram contratar. Fala isso. Tem que machucar. Sim, assim, a gente... Ele já rompeu o ligamento cruzado anterior? Sim. Serve. Esse é o cara que a gente quer. Vamos dar uma primeira escolha e mais 20 milhões de dólares para pegar Bradley Chubb e se machuca todo ano. Vamos, né? Então, assim, Jalen Phillips quase se aposentou por causa de concussão, ele se encaixa no Miami. Então, mas, mesmo assim, eu gostei. Eu espero que ele fique saudável aqui nessa temporada. Eu acho ele um excelente guard. Mas a renovação com o Liam Eichenberg me incomodou. O Nick Westbrook-Ikhine não me incomodou. Eu acho que ele aí como um wide receiver número 4, que eu acho que é o que ele vai ser. Eu acho que pode ser legal, 3-4. Eu gosto do Malik Washington. Eu acho que o Washington, em seu segundo ano na liga, eu acho que vai ser bom. Então, na posição de wide receiver, eu acho que os Dolphins estão muito bem, pra te falar a verdade. O que você faria com o Tyreek Hill depois de tudo que aconteceu na temporada passada, que ele pediu para sair, você trocaria o Hill para reforçar outras posições? É uma boa pergunta, cara. Eu acho que quando um jogador faz isso é um péssimo sinal. Mas sabe que é engraçado? Ele já teve, em outros momentos positivos de liderança dentro do vestiário e do jeito que ele fala também em coletiva. Ele é um cara muito dedicado. Tyreek Hill é um cara que ele se dedica, ele chega preparado, ele é um excepcional jogador. Ele jogou machucado a temporada passada inteira. Falaram para ele fazer uma cirurgia para encerrar a temporada. Ele falou assim, não, eu vou jogar. Ele jogou machucado. Então, e o talento dele cara... Mas, se acontecer de novo, você tem que trocar o Tyreek Hill. Você tá tentando estabelecer também uma cultura, velho. Entendeu? Assim, né? Mesmo sendo o Tyreek Hill. Se alguma coisa acontecer novamente, você tem que trocar. Então, pelo talento dele, pelo tamanho dele, pelo investimento nele, o que ele representa pro ataque, vai dar uma segunda chance? Beleza. Mas se alguma coisinha acontecer, tchau, Tyreek Hill. Tchau. A gente sabe... Pode terminar, por favor. Não, eu só ia falar... Se fosse um outro treinador, tirando o Mike McDaniel, talvez trazendo uma cultura nova, ele fala assim, cara, eu não quero o Tyreek Hill, eu não ia discordar. Tô tentando estabelecer uma nova... Já que ainda é o Mike McDaniel, eu não sei se muita coisa vai mudar,
Pelo menos eu quero ter um jogador talentoso como é o Tyreek Hill no meu time. Você mora aí já há muitos anos, você sabe que tem um ditado aí nos Estados Unidos que diz que it takes two to tango, né? Não basta a vontade de um apenas. Você teria tentado uma troca do Tyreek Hill pelo DK Metcalf? Não. Acho o Tyreek Hill muito melhor que ele. E custa a mesma coisa. E eu não sei se o DK Metcalf também, também não parece que queria sair de Seattle lá também, né? Então, não, eu acho o Tyreek Hill bem melhor que Metcalf. Eu gosto do Metcalf, mas Tyreek Hill pra mim é outro nível. Marcos. Paulo, eu e o Rafa, a gente sempre fala que o Miami precisa ter um treinador mais experiente, assim, com perfil de líder. E a gente defendia a vinda do Vrabel, não veio, do Harbaugh também não veio. Hoje, quem que do Jim Harbaugh, no caso, né? Do Jim Harbaugh, no caso. Mas também, se trocasse pelo John... Não se for o John Harbaugh, melhor ainda também. Manda uma pique de primeiro, uma pique de segundo e tudo bem. Quem que você traria para Miami hoje? Pensando assim, que é uma temporada de ultimato para o Mike McDaniel. Sei que tem muito eu traria como treinador? Cara, se o Mike Tomlin fosse mandado embora de Pittsburgh, eu seria o primeiro a querer o Mike Tomlin no meu time, velho. O Mike Tomlin seria um sonho, cara. E eles estão falando aí, Pittsburgh, tá na hora de uma mudança. Então tá, manda embora o Mike Tomlin que eu contrataria o cara, assim, no minuto seguinte. Sinceramente. Você sabe que ele entrevistou com os Dolphins, adoraram a entrevista, mas falaram que ele era muito hip-hop. Ele era muito hip-hop. É demais. E aí, Paulo, eu tenho, sempre explano isso, eu tenho 3 treinadores favoritos na NFL. Mike Tomlin é um deles, John Harbaugh é o outro e Andy Reid o terceiro. Né? Então, toda vez que eu vejo a imprensa falando numa possível saída do Mike Tomlin, meus olhos brilham. Né? Eu fico... Mas os Dolphins não vão contratar o Mike Tomlin. Eu acho que não iria para Miami. Que não iria. Os Dolphins tiveram a oportunidade de trazer o Drew Brees e trouxeram o Dante Culpepper, então não vão trazer o Mike Tomlin. Cara, sabe que eu tenho medo desse time? Quem tá ouvindo a gente, vieram algumas perguntas assim, dá pra confiar nessa diretoria? É melhor vender o time? Eu tenho medo até de pra quem o Stephen Ross vai vender o Miami. Nesse caso. Porque já tem alguma perspectiva com relação a isso também? Porque o Stephen Ross já passou da casa dos 80 anos. Eu acho que ele não vende, não, cara. Acho que ele passa pra filha. Pra filha? Acho que fica dentro da família. Pelo que eu entendi, eu acho que fica dentro aí do grupo dele, entendeu? E isso é bom ou ruim? Não sei. Aí eu já não sei falar. Eu não sei como que seria, né, a nova gestão. É muito difícil, cara, quando você tem um novo treinador, um novo dono. Os Celtics estão com um novo dono, por exemplo, agora aí, que eu gostei da estrutura da venda, por exemplo, essa é a maior franquia da história, né? 6,1 bilhões de dólares foi a venda, foi a franquia mais cara. Mas os Celtics venderam a franquia para um cara muito capitalizado, que é da Nova Inglaterra, que é torcedor fanático do Celtics e que quer ganhar. Ele não quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar títulos. Né? E o Wyc Grousbeck, que hoje é o dono, que acabou de vender, né? Vai ficar lá como governor, que eles chamam, né? Então, como presidente, vamos dizer assim, operando o time por mais 3 anos. Que eu acho que dá uma chance para o novo dono de meio que aprender o business da NBA, né? Então, isso daí, por exemplo, essa estrutura me agradou. Mas falando de outro dono que vai entrar aí, é uma incógnita, cara. A gente nunca sabe, entendeu? Daqui a pouco a gente vai encerrar e você falou do Celtics, né? Você sofre bem menos com o Celtics, eu sofro bem menos com Lakers e Dodgers. A gente vê constantemente nos outros esportes americanos times que não tinham um histórico tão bom, mas conseguem virar a chave, né? A gente viu 2 títulos, por exemplo, do Denver Nuggets, né, recentemente. E a gente vê outras franquias que às vezes não vencem, mas a gente vê um trabalho sendo feito, uma tentativa, né, de correção de curso, né, tipo o 76ers, por exemplo, com Joel Embiid, James Harden e Paul George, não deu certo, mas foi uma tentativa, e o Miami Dolphins não sai do mesmo.
é ruim até de fazer tentativa, Paulo. Por que outros times conseguem tentar e os Dolphins nem conseguem tentar? Eu acho assim, por exemplo, o Jimmy Johnson chega nos Dolphins em 1996, tá? Então você tinha aquela tradição com o Damarino, que você, né, se apoiava muito no Damarino, pô, será que vai? Não vai. Chega o Jimmy Johnson, ele queria trocar o Damarino, ele deveria ter trocado o Damarino. Ele deveria ter trocado. Ele queria trocar o Damarino para fazer algo parecido com o que ele fez lá com o Herschel Walker, que mudou totalmente o Dallas Cowboys, vocês lembram, né? Uma vitória lá em 89, e aí no ano seguinte já foi para os playoffs, né? Pegou Troy Aikman, Emmitt Smith, né? Ele trocou o melhor jogador, Herschel Walker, né? Que era o único jogador dos Cowboys naquela época, e mudou ele foi totalmente. Para Filadélfia, não é isso? Ele foi para Minnesota. Ele foi, nessa troca ele foi para os Vikings. E aí o que acontece? Então eles ficam com o Damarino. E o Damarino se aposenta em 99. E aí eles têm a chance de ir atrás do Trent Green, que era um bom quarterback. Eles foram atrás do Jay Fiedler, que era o reserva do Mark Brunell no Jacksonville Jaguars. E o interessante eles venceram 11 jogos em 2000, que foi uma temporada depois da aposentadoria do Damarino. Naquele time, eles tinham um bom running back, que era o Lamar Smith, que é esse running back que a gente gosta, que é pesado, né? Eles tinham uma fisicalidade e eles tinham uma boa defesa. E aquele time venceu 11 jogos, mas não era o suficiente porque o quarterback não era bom o suficiente. E aí, ok, beleza, indo um pouquinho pra frente, eles ficam com o Jay Fiedler, Jay Fiedler não era o cara. E aí eles têm a chance de pegar o Drew Brees, eles não pegam o Drew Brees, eles pegam o Dante Culpepper, mas antes disso tinha Joey Harrington. Os Dolphins, eles nunca realmente foram atrás de um quarterback. Eles tinham a chance em 2005, segunda escolha do draft. Eles pegam um running back, o Ronnie Brown, né? Eles podiam ter pego o Aaron Rodgers. Eles têm a primeira escolha em 2008, depois que deu tudo errado lá em 2007, né? E aí o Nick Saban foi embora e tudo mais, né? Porque não deu certo com o Drew Brees também. 2008, eles têm a primeira escolha do draft. O que eles fazem? Eles pegam um left tackle e pegam um jogador, bom jogador, jogou bem o Chad Pennington em 2008, mas, cara, ele sempre se machucava e ele se machucou, né? E não deu certo. E o plano deles era pegar o left tackle e depois pegar o Joe Flacco na segunda rodada. Joe Flacco foi draftado na primeira rodada pelo Baltimore, mas o Matt Ryan estava disponível em 2008. E ele a gente teria o Jake Long e o Matt Ryan, né? Exato. E Miami drafta pouco quarterback, né? Seja quem for o GM, não arrisca. Eles iam pegar 7 anos para definir se o Tannehill era bom ou não. Então. E aí não ia conseguir pegar os dois, né? Porque o Jake Long foi a primeira escolha e o Matt Ryan foi a terceira escolha, não ia ter como pegar os dois. Mas eles iam poder pegar o Matt Ryan. E aí a gente vai lá para 2012. Eles pegam o Ryan Tannehill na posição número 7. Foi um reach, e eu acho que ele foi muito mal treinado também em seus 2 primeiros anos pelo Joe Philbin e o Sherman. Então isso daí acho que atrapalhou o desenvolvimento dele. Mas foi realmente a primeira vez que eles foram atrás de um quarterback. E eles foram atrás do quarterback. Gol. Lembra disso? Não, o que é isso? O gol era a chamada do Mike Sherman, quando eles estavam em Texas A&M, que um era passe e o outro era jogo corrido. Todo mundo descobriu isso na primeira rodada. Então, aí que tá, né? Então, assim, foi o quarterback errado. E aí eles ficam com o quarterback por 7 anos. Tentando. E aí veio o Tank for Tua. E eu achava que era a escolha certa do Tua. Era a escolha certa. E eu colocava ele na frente do Herbert. E muita gente, todo mundo colocava ele na frente do Herbert. Os Dolphins colocaram ele na frente do Herbert, né? E foi a escolha errada, porque o Herbert é melhor que o Tua. Ele é. Mas o Herbert não sei o quê. Herbert é um melhor quarterback que o Tua. Eu não vou ficar insistindo, ou deixa eu insistir que o Tua é melhor para eu falar que eu tava certo. Não tava. Tava errado, né? Tava errado, né? Porque o Herbert é melhor. Então eles não conseguem acertar na posição de quarterback. Você não consegue acertar na posição de quarterback, velho, e você não monta uma linha ofensiva agressiva, e você não tem bons running backs, né? Fica difícil. Eu acho que até nesse período eles tiveram alguns bons running backs, para ser justo.
Ricky Williams, Ronnie Brown, eu acho que foi um bom running back. Tiveram Reggie Bush, que eu acho que era um bom jogador, né? Então, mas 2 anos de Jay Ajayi, né? Jay Ajayi. Então, foi um acidente porque ele caiu, né? Lesionado. Então. Mas aí eles draftam. E não tem como culpar, porque foi uma escolha de 5ª rodada, tá? Foi uma boa escolha. Mas era um jogador com histórico de lesão também. Por isso que caiu para 5ª rodada, porque todo mundo sabia que os 2 joelhos dele eram bombas de relógio, né? Exatamente. Mas se você lembra, naquela temporada, pega a temporada de 2016, que eu acho que é um bom exemplo. Finalmente os Dolphins, pelo menos naquela temporada, tiveram momentos com uma linha ofensiva e com o Ajayi. Então aquilo era o que a gente queria. Chegou. A gente tinha lá uma boa linha ofensiva, só que aí Mike Pouncey se machuca, a lesão do Mike Pouncey acabou com a nossa temporada em 2016, né? E aí tinha o Brandon Albert também, que também estava machucado. Então tinha também jogadores de linha ofensiva que tinham até um pouquinho de talento naquela temporada, pra gente ser justo, mas que tinham problemas de lesão, né? Então, se não é uma coisa, é outra. Ai, que saudade, aí, que saudade de ter Paulo, um center bom. Quanto tempo tem isso? Tudo que você falou, assim, que nesses últimos 20 anos, principalmente, né? Miami não ganha no playoff faz 25 anos. Miami não consegue draftar um OL nesses últimos 25 anos. Miami não consegue escolher um quarterback nesses últimos... Quem é o cara que tá lá há 25 anos na parte do front office? Qual que é o denominador comum? Ele. Ele tá lá desde sempre, cara. Ele tá lá. E parece que ele sabe... Tipo, o cara consegue sobreviver todo ano, ele dá um jeito. É impressionante. E o que mais impressiona é ele vendo tantos anos de futilidade, ele não sabe identificar qual que é o problema da franquia. Assim, ele não consegue identificar isso, velho. Não é possível. Mas, né? Paulo, nós estamos mais preocupados do que ele. Ele debochou da nossa cara falando isso. Da linha ofensiva. Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. E aí ele vai lá e pega Larry Borom, Liam Eichenberg. Pelo menos pegou o Daniels. Vamos torcer pro Daniels ficar saudável. Daniels e Austin, eu vou te falar uma coisa. Aaron Brewer, Daniels, que nesse momento tá inserido mais como right guard, né? Vamos ver se ele pode jogar dos dois lados. Mas, Daniels jogando ao lado de Austin Jackson. Se o Jackson ficar saudável, o Jackson, quando ele se machucou, o jogo terrestre foi pro espaço. Acabou. Mas foi uma coisa impressionante. Os Dolphins estavam correndo bem com a bola na ausência do Tua, quando o Tua se machucou. Eles estavam perdendo porque não tinha quarterback, né? Mas eles estavam correndo bem com a bola. Aí o Jackson se machuca e o negócio acaba. Então, se o Jackson ficar saudável, o Daniels ficar saudável e o Armstead voltar, eu gosto do Brewer, talvez, cara, uma seleção boa aí no draft, e o time pode ter talvez um grupo bom. Eu acho possível, né? Eu aposto nisso? Não, eu aposto que vai dar tudo errado. Vai ser um desastre, vai dar tudo errado. É a minha aposta, né? Como sempre dá. Mas eu acho que existe uma possibilidade lá no fundo. Às vezes eu vejo jogos dos Dolphins, eu sou tão idiota, né? Eu tô lá, cético, cínico. Eu sou tão idiota. E aí eles fazem uma boa jogada e eu saio batendo pau. Parece uma criança de 12 anos com algum problema. Não é possível, velho. Eu também. Você é idiota, velho. E depois eu falo, yes. Eu falo, não se esqueça, vai. Foco aqui, que você sabe que não vai dar certo, né? Para de ter aquele lado otimista. Mas até hoje eu ainda bato umas palminhas durante o jogo. Não, minha esposa fala pra mim antes do jogo, e aí, você acha que vai ganhar ou vai perder? Não, hoje eu acho que vai perder, porque o Tua não vai jogar, quarterback reserva e tal, não sei. Aí a gente assiste 3 horas de patetice o tempo inteiro. Aí minha esposa passa e fala, por que você tá puto se você já sabia que ia perder? Eu falo, porque, eles conseguem me irritar mais do que eu já espero. Minha mulher fala a mesma coisa, você sabe que não vai ganhar, cara. Por que você fica irritado com isso? Você sabe que não vai ganhar. Ela fala, o Tua também, ele é tão fraco, esse Tua, ele não tem cara de vencedor. E o Patrick Paul, o que você achou? Porque pelo que eu vi de algumas pessoas mais próximas de Miami ali, falando que a tendência é que o Armstead não volte, né?
Então, eu sinceramente, cara, como left tackle titular, aí o Patrick Paul, eu teria muita dúvida. Eu ficaria muito preocupado. Se tivesse um left tackle melhor na posição 13, porra, você tem que ir atrás do cara. Não é porque você draftou o cara no ano passado que ele precisa ser o seu left tackle. Mas meu medo é justamente esse, porque você já falou isso do Greer, né? Exato. Como que ele vai draftar um cara de outra posição, sendo que o ano passado ele draftou um left tackle? Provavelmente não vai draftar. Provavelmente não vai acontecer. Não vai, provavelmente não. Mas eu ficaria preocupado. Mas eu não acho que ele jogou muito mal no ano passado, não, tá? Eu tava preocupado com essa escolha. Eu vi o tape dele no college, eu não achei nada demais, mas eu não acho que ele jogou mal. Quando ele teve uma oportunidade no ano passado, eu acho que ele fez um trabalho decente. Eu achei. Eu acho que ele tem muito tamanho, né? Falta técnica, mas ele tem muito tamanho e força para compensar ali. É isso mesmo. Paulo, eu já estou indo aqui para a reta final do nosso programa. Eu só queria saber de você o seguinte. Eu tenho para mim, como pior derrota do Miami Dolphins, o Marcos lembra, eu passei mal, eu fiquei doente, né? O Marcos já sabe qual é essa derrota. Foram tantas, eu não sei qual foi não, mas essa eu passei mal. Eu passei mal de me sentir mal na frente da televisão, porque a gente tinha a vitória garantida, a vitória estava nas mãos no quarto período, e a gente toma uma virada vergonhosa do Tennessee Titans há 2 temporadas, né? O jogo televisionado, não sei se foi você que estava na transmissão desse jogo. Eu tava. Essa foi a minha pior derrota nos últimos anos. O que você tem de pior lembrança do Miami Dolphins, assim, aquela que é um trauma para você? Putz, cara, nossa, são tantas e tantas e tantas lembranças horríveis. Meu Deus, é uma pior que a outra. Eu comentei esse jogo e eu tava na expectativa de uma derrota já, quando eles estavam vencendo por 13, faltando 2 minutos e meio. Pra mim não seria nenhuma surpresa, tá? Então, eu não acreditei, eu fiquei puto, saí do ar, eu falei assim, cara, eles vão perder a divisão por causa desse jogo, né? Aí acabaram perdendo a divisão. Então, essa daí eu fiquei meio em choque, mas não passei mal. De passar mal, teve uma derrota contra os Lions e contra os Packers em semanas consecutivas. Ainda tinha o Tannehill, mas eles perderam no último segundo para os Packers, ou nos últimos 30 segundos, uma quarta descida para 15 que o Aaron Rodgers converteu em Miami, depois fez o fake spike. E ganhou contra a gente. E todo mundo sabia que ele fazia aquela porra daquele fake spike. Ele tava tão óbvio, caralho. E eles não... né? Philip Wheeler cedeu o touchdown, acho que foi 2014, eu acho. E na semana seguinte... eles estavam ganhando dos Lions fora de casa, e os Lions tinham um bom time, e eles perderam no último segundo de novo. Eu coloquei um buraco na minha porta. Assim, foi enlouquecedor aquilo. E eu acho que foi 2014. Foi enlouquecedor aquela sequência de derrotas para mim. Mas eu lembro que teve uma derrota contra o New England Patriots, 2023, que eles perderam aí no England, em 2022, eu acho. Reta final da temporada, que eles precisam... Tinha o Teddy Bridgewater lá como quarterback. Nossa. E, puta, eles perderam, cara. E eu fui fazer cardio depois, e eu acho que eu tinha bebido Red Bull eu parei, eu pensei que ia morrer. Eu fazia, eu tava passando mal no jogo. E aí eu fui tentar fazer uma academia e meu coração tava tão disparado que eu falei assim, cara, se eu começar a fazer cardio aqui, eu morro. Então isso daí. Mas a pior da minha vida foi contra os Chargers em 94. Essa é a pior da minha vida. Essa é traumatizante, essa daí é a pior da minha vida. Assim, eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei vendo o jogo dos Dolphins. Assim, puta, aquilo foi muito foda. Aquele jogo... Porque, de novo, era tipo uma vitória e aí na semana seguinte derrota fora de casa. Aí em 94 era a chance deles chegarem até a final de conferência contra os Steelers, talvez até vencer em Pittsburgh, não tinha os Bills na frente, entendeu? Eles iam ter a chance de ganhar e o Super Bowl ia acontecer em Miami, né? Então eu tava com
Eu tinha 16 anos, eu tava com esperança que podia... Tava 21-6 o jogo para Miami, né? E aí o Bernie Parmalee, que era o running back na época, sofreu um safety para deixar 21-8. Não tinha conversão de 2 pontos na época. Quando ficou 21-8, eu falei, eles vão perder 22-21, essa bosta desse jogo. Eles vão perder essa merda. Aquele 21-8, assim, entrou uma faca no meu coração, da mesma forma que o Malik Washington no Muff, eu já sabia que ia perder, eu falei, fodeu. Mas assim, os Chargers anotam um touchdown, acho que faltando menos de 1 minuto, viram o jogo, mas ainda tinha esperança com o Damarino, né? E eles conseguiram posicionar o kicker, velho. E o Pete Stoyanovich era um puta kicker. E o chute foi menos de 50 jardas. Então, foi menos de 50 jardas. Eu falei assim, cara, eles têm... E aí o sack foi ruim, ele errou o chute, foi assim, tipo um gelo, assim, na minha alma. Quando eu vi que ele errou, e puta, cara, foi horrível aquele fim de temporada. Você tava no estádio? Não tava, mas tava vendo na televisão, mas aquela foi a pior derrota da minha vida. 16 anos, 1 ponto, erro de field goal, de um kicker que brilhava nesses momentos. Aquilo doeu demais. Aquela número 1 de pior. Marcos, vamos encerrando, irmão? Tem mais alguma coisa que quer se despedir do Paulo Antunes? Não, só para encerrar, Paulo, eu sei que tá tarde já e tá cedo em termos de temporada, o draft não aconteceu, mas tua projeção para esse ano, você acha que o Miami deixa de ser a segunda força e cai aí na divisão? Cara, eu acho que se tu vai ficar saudável, os Dolphins vão ser a segunda força da divisão. Eu sinceramente acho que se ele ficar saudável, acho que eles podem vencer 10 jogos e levar uma surra na primeira rodada dos playoffs, entendeu? E aí milagres acontecem, de repente alguma coisa acontece, eles vencem. Lembra, quase que eles venceram os Bills lá com o Skylar Thompson, perderam por 3 pontos, né? Não sei. Mas assim, eu quero... o que eu mais quero, que eu nunca vi na minha vida, é uma vitória contra os Bills em Buffalo nos playoffs. Eu não peço mais nada, cara. E se isso acontecer, eu vou ficar muito, muito feliz. Sinceramente, é o que eu adoraria ver, né? 2 contra 7, a gente vai lá para Buffalo no frio e ganha lá, né? Capaz de eu ir nesse jogo, né? Voltar puto, né? Provavelmente. Mas eu acho que os Dolphins podem vencer 10 jogos, cara. Eu acho, sinceramente. Eu acho que... Como eles podem vencer 7, né? Se o Zach Wilson tiver que jogar, não vai ser uma boa temporada, jovens. Não vai ser uma boa temporada se o Zach Wilson tiver que jogar. Mas a minha expectativa é 9-8, 10-7. E é isso. Talvez uma vaguinha nos playoffs, talvez não. Mesma coisa do ano passado. Maravilha, então, Paulo. Olha, quero te agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente no Fináticos. É legal. É legal. Olha, sempre, foi um grande prazer. Eu vou dizer mais uma vez, foi uma honra ter te conhecido pessoalmente quando eu tive a oportunidade de participar do ESPN League lá em São Paulo. Obrigado. Com você e com o Ari Aguiar. Queria te mandar um abraço aí e vamos torcer por dias, quem sabe, milagrosos. Você que acompanhou pelo menos o fim da maldição do Bambino, quer dizer, se até a maldição do Bambino acabou em 2004, então de repente vai que, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, os Red Sox eram os Dolphins dos anos 80 e 90, tá? Eles eram esse time. Eu torcia para 2 times idênticos, Red Sox e Dolphins, mas idênticos. Puta, que era enlouquecedor, velho. Chegava nos playoffs, eu sabia que os Red Sox iam levar uma surra, mas ele não ganhava nenhum jogo na pós-temporada. 88 varrida, 90 varrida, 96 95 varrida, 98 3-1. E aí eles começaram a dar a volta por cima. Davi Ortiz salvou a franquia. E o negócio mudou, e hoje, cara, você enfrenta os Red Sox lá no Fenway Park, nos playoffs, boa sorte pra você, velho. Entendeu? Porque Boston é camisa pesada hoje, mas era igual os Dolphins dos anos 80 e 90, tá? Então, realmente, cara, eles deram a volta por cima. Vamos ver se os Dolphins dão a volta por cima. É o meu maior amor nos esportes, o Miami Dolphins.
né? Então vamos ver se acontece aí nos próximos anos. Seria uma coisa maravilhosa. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando que vocês começaram? Porque eu entendo, né? Assim, com as minhas críticas, provavelmente você defendia o seu time, como eu também defendia o meu, né? Mas hoje vocês já se tornaram cínicos, porque, obviamente, não tem como ser otimista, né? Eu queria saber, quando que vocês se tornaram cínicos com o time? Quando que foi para vocês? O Rafa é cínico há mais tempo do que eu, mas eu acho que eu até sou um pouco inocente, Paulo, porque eu tendo a acreditar no que eles vendem pra gente e falar, não, beleza, eu vou confiar e vou entender o seu processo para poder defender ou entender se está coerente ou não. Né? O Rafa já é o contrário, né? Primeiro me prova e daí eu acredito. Então... eu comecei um pouquinho antes, principalmente pela questão de treinadores. Então, quando os Dolphins contrataram Joe Philbin, eu já falei, vai dar errado, não tem como dar certo. Depois, quando contrataram o Brian Flores, eu tinha uma conta no Twitter, eu tenho até hoje uma conta no Twitter que tem quase 3 mil seguidores, é a maior conta do Miami Dolphins aqui no Brasil. Eu falei, eu vou largar essa porra toda, eu não quero mais saber dessa merda, isso não vai dar jeito, eu xinguei, eu fiquei enlouquecido, eu quis desistir e as pessoas me seguraram, não, Rafa, você faz um trabalho legal, fica aqui com a gente e tal. E aí eu fiquei por causa das pessoas, mas eu fiquei enlouquecido com o Brian Flores. E aí, quando veio o Mike McDaniel, quando veio o Adam Gase, eu falei, é mais do mesmo. Quando veio o Mike McDaniel, eu falei, é outro Adam Gase. Uhum. Então, assim, eu já tô vacinado. Quando eu tô te ouvindo na transmissão, eu já te entendi. Eu já entendi o que você tá querendo dizer. Eu já captei a sua mensagem, entendeu? Eu já personifiquei, eu já entendi o teu sentimento. Porque eu já cheguei nesse ponto, eu tô completamente anestesiado hoje em dia. Eu também. Eu vejo o jogo, e eu vejo todos os jogos, lógico, né? Assim, eu não perco um jogo, eu vejo todos os jogos, todo minuto, todos os jogos. Mas assim, acontece a merda, velho, ou acontece... Eu não quero quebrar as coisas mais, eu não quero jogar almofada, eu não quero bater no sofá, eu não quero, brigar com a natureza, com o que, né, vai acontecer, que acontecer, que ainda vai acontecer. Eu simplesmente falo assim, não, é assim mesmo, cara, não tem jeito, velho, é assim mesmo. É assim mesmo, aceita, porque é assim mesmo, você não pode fazer nada aqui pra mudar, então aceita. É isso. Não, mas e eu acho que a indiferença é o pior dos sentimentos. É horrível. Para mim, acho que assim, o que me radicalizou mais nesses últimos tempos foi aquela notinha safada depois do jogo contra os Jets, com o Vrabel disponível no mercado, e falar, não, vou dar mais um ano pro Greer, pro McDaniel, mas isso não significa conformidade com o status quo. Quando eu vi aquela frase, eu fiquei, pelo amor de Deus, cara. Não é sério, sabe que não é sério. Sabe, assim, eu vou te falar, e aí eu acho que pode ser até, sei lá, eu posso estar sendo muito rigoroso, mas quando eu vejo na semana 1 uma vitória contra os Jaguars, que foi uma bosta de uma vitória, diga-se de passagem, né, que eles jogaram mal, e ele dá uma game ball para todos os jogadores depois daquela vitória, quando ele deveria ter xingado todo mundo, né? O Bill Belichick, depois de vitória nos playoffs, dava bronca no time. Falava assim, beleza, precisa jogar bem melhor na semana que vem, senão ferrou. E ele dá game ball pra todo mundo. E depois, quando os Dolphins vencem os 49ers, tem o Stephen Ross dentro do... Tá todo mundo assim, vai porque venceu os 49ers, né? Essa equipe, foda-se, isso já tá fora dos playoffs. Tem o Stephen Ross que entra lá e game ball pro coach também. O Stephen Ross é alguém. Nossa, assim, deu muita raiva também. Cara, esse time é uma vergonha alheia incrível, né? Então, é difícil, cara. Não é fácil, não. Não é fácil. É uma mas questão de cultura, realmente. É uma questão de cultura, realmente, né? A gente vê, por exemplo, o Miami Heat, né? Com a questão da cultura deles, né? E o Pat Riley já há tantos anos no comando da equipe, e o Spoelstra,
E, Sim. o Jimmy Butler tá sendo um problema? Então, querido, um abraço, vai com Deus, entendeu? Some daqui da minha frente e eu vou renovar esse time aqui agora, né? Então, é questão cultural, realmente, de mentalidade, né, Paulo? Não, sem sombra de dúvida. Hoje... Você tinha feito a pergunta sobre o Tyreek Hill, né? Assim, se um jogador for mudar a cultura negativamente, ele precisa sair imediatamente do time, né? Eu não sinto que é isso com o Hill. Acho que ele teve um momento lá que ele percebeu que ele joga nos Dolphins e não nos Chiefs, né? Que ele não vai para os playoffs, que ele teve um momento lá de fraqueza. Como eu falei, não pode acontecer de novo, mas é foda também, né? Porque é um jogador muito vencedor. É um jogador, ele é macho alfa mesmo. Essa é a personalidade de Tyreek Hill. Ele tá acostumado com playoffs, ele tá acostumado com, né, em vencer. E aí ele vê um jogo contra os Jets, né? Que nem tem o quarterback lá, que já tá eliminado. Ele fala assim, quer saber, nem vou entrar nesse jogo. Errado, deveria ter entrado. Mas eu consigo entender talvez um momento aí de tipo, cara... eu jogo nos Dolphins, isso daqui é enlouquecedor. Então eu consigo entender por um aspecto também o jogador naquele momento, cara. Sinceramente, é difícil. E aí você falou disso, né? Relembrou essa questão do Tyreek Hill no vestiário falando, né? Tô fora, I'm out. Né? E aí, quem colocou panos quentes nessa brincadeira toda é o que eu brinco às vezes, eu falo que é o dono dos Dolphins, que é o Drew Rosenhaus. Né, que é o agente, o agente de 500 jogadores do Miami Dolphins, né? E ele agora, não sei se vocês repararam, já está fazendo lobby para um jogador que ele agencia no college, né? E agora já o Mike Tannenbaum foi fazer um mock draft, já colocando o jogador dele nos Dolphins na 13. Quer dizer, o cara não está cotado nem para a segunda rodada, né? E já começa essa coisa. Então, assim, até nos bastidores, o Miami Dolphins continua sendo usado de tudo que é jeito por agentes, e principalmente pelo Drew Rosenhaus, que é um grande agente, a gente sabe, talvez é um dos principais agentes da NFL, mas até isso os Dolphins têm essa mania de o tempo inteiro serem usados, né, Paulo? Há anos. É difícil a gente falar dos bastidores, do que tá acontecendo lá, mas o que você tá falando, eu acho que deve ser isso mesmo, cara. Entendeu? E quando tem um monte de coisa vazando também, no vestiário, aí também isso daí é um problema. Quem que tá vazando essas coisas, né? Então, assim, você quer uma franquia fechada, você quer uma união, você quer uma coisa... É um time sem identidade, né? Uma franquia sem identidade, é meio... totalmente volátil. Sem identidade. E eu acho que a cidade de Miami não ajuda. E eu acho que a torcida não ajuda. Eu acho que não é uma torcida boa. Sinceramente. Eu acho que é uma torcida que não faz muito barulho no jogo. Né? E eu consigo entender, porque eu vou lá e não faço barulho, né? Senão eu vou infartar. Mas é uma torcida assim que não... Cara, qual que é a pressão de jogar em Miami? O sol. Essa é a vantagem dos Dolphins, o sol. A torcida não mas faz sendo que os Dolphins jogam na sombra, né? A sideline dos Dolphins é na sombra. Até isso é molezinha pra eles, né? Mas pelo menos acertaram isso e colocaram outro time no sol, né? Assim, só falta eles errarem isso também. Inverter. Né? Vai ter um jogo lá, a gente construiu tudo errado, isso daí, cara. E agora, né? Os Dolphins no sol e outro time na sombra. É só o que faltava, cara. Assim, eu tava preocupado com isso, velho. Eu falei assim, putz, e agora? Como que vai ser? É impressionante estar preocupado com isso, né? Mas com os Dolphins nunca se sabe. Mas enfim, eu acho que a torcida é uma torcida que não cobra tanto, não é uma cultura assim de cobrar. O torcedor em Miami, de um modo geral, do Heat e dos Dolphins, é um pouquinho passivo. E nada disso ajuda o time, cara. Você pega o torcedor dos Steelers, dos Packers, dos Patriots, dos Bills, Eagles. Dos a gente fala, não tem uma alma em Miami pra ir lá pichar o muro do Hard Rock, cara. Acho que eu vou lá. Marcos, vamos se despedindo aqui do Paulo Antunes já, querido. Dá o seu abraço, sua mensagem pro Paulo aqui. É isso, Paulo. Muito obrigado aí por tirar um tempinho aí do seu dia de folga ainda para estar com a gente. Sem problema nenhum. Você é sempre bem-vindo aqui e espero que a gente não sofra tanto esse ano, né? Ou tomara que sofra logo de vez, que arranca o band-aid e já troca tudo. Você sabe que essa temporada, e obrigado pelo convite, mas eu falei assim, seria uma coisa muito Dolphins. Assim, a gente tá esperando aqui setembro chegar, que eu pensei... Eu falei assim, velho, hoje é sábado, os Dolphins jogam no domingo e na quinta-feira. Aí passou pela minha cabeça,
daqui 5 dias é possível que eu fale a temporada dos Dolphins já acabou. E aí eles ganham dos Jaguars e perdem o Tua na quinta-feira. Eu falei assim, cacete, a gente espera 6 meses e acabou a temporada dos Dolphins. É isso. Eles estão É 1-1, levaram uma surra dos Bills em casa, os Bills vão ganhar a divisão, já tá mais do que claro, e os Dolphins vão ficar sem o Tua, a gente não sabe por quanto tempo. Acabou, né? Em 4 dias, né? Acabou a temporada do Miami. E foi isso mesmo, né? Porque em nenhum momento eles conseguiram se recuperar. Em nenhum momento. Né? Então é isso aí, meus jovens. Obrigado, cara. Rafael, Marcos, assim, aí pelo convite. Foi um prazer. Sempre bom falar dos... E espero que a gente tenha coisas melhores para falar na reta final da temporada. Amém. Paulo, obrigado muito de coração pela sua presença com a gente aqui, pela sua paciência com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu aceite ao nosso convite. Foi um prazer mais uma vez. Como sempre, é um prazer ter você aqui com a gente no Fináticos. Um grande abraço para você, querido. Obrigado, meus jovens. Manda um grande abraço para o Thiago também. Mandamos sim. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio aqui do nosso Fináticos Brasil, o maior podcast do Miami Dolphins no Brasil, em língua portuguesa para todos vocês. A gente fica por aqui, a gente volta em breve para falar um pouquinho sobre draft. Enfim, vamos falar sobre draft, sobre as decisões erradas que o Miami Dolphins irá tomar no draft de 2025. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Miami Dolphins